Eu ignorei boa parte das fases 4 e 5 do universo da Marvel, não por hate barato, mas porque simplesmente não tive interesse naquele monte de séries, de animações, especial de Natal, de Halloween, curtas e ainda por cima os filmes que mais prometiam do que entregavam. Boa parte desse meu desânimo, dessa minha fadiga com relação aos filmes da Marvel pode ser resumida em apenas uma única cena específica do primeiro episódio da série do Loki, que mostrou, pelo menos na minha opinião, o quão preguiçoso o multiverso seria tratado pela Marvel. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre toda essa história de multiverso e dizer por que eu acho que o filme do Quarteto Fantástico tem o potencial de resolver esse problema dentro da Marvel Studios. Royalty. Eu fui fã da Marvel desde sempre. Mesmo antes de existir essa ideia de universo compartilhado, eu já gostava demais dos filmes dos X-Men, dos filmes do Homem-Aranha, e quando o Homem de Ferro estreou lá em 2008, eu estava na primeira sessão do cinema, curtindo demais o filme, que começou toda essa jornada da Marvel. Eu acompanhei fielmente todos os 23 filmes da saga do infinito e cheguei no clímax de Vingadores Ultimato em êxtase. Esse filme, inclusive, marca muito bem o fim de uma era, e não é à toa, é o primeiro filme da Marvel Studios sem uma cena pós-créditos, indicando que aquele ciclo estava fechado. De fato, estava encerrado. O Homem de Ferro e o Capitão América, os dois pilares do universo Marvel até aquele momento, tiveram os seus respectivos arcos concluídos, e ficou aquele ar de mistério. E agora, né? O que mais de empolgante vai vir pela frente? A resposta veio rápido e, infelizmente, não foi animadora. O Homem-Aranha Longe de Casa, o primeiro filme após o Vingadores Ultimato, já mostrava um sintoma muito preocupante: a falta de consequências reais. O evento, que foi batizado como Blip, né, e a volta das pessoas que viraram pó, é tratado em Homem-Aranha Longe de Casa como uma piadinha boba sobre um irmão mais novo que agora se tornou o irmão mais velho, né, após o seu irmão mais velho, que foi blipado, ter voltado do blip 5 anos depois. O trauma global desse acontecimento é basicamente ignorado. O Peter Parker vai tirar umas férias na Europa, tem que lidar com mais uma treta herdada do Tony Stark, e é isso. Nada de uma evolução séria, nada de consequências reais. Depois desse Homem-Aranha 2, a Marvel entrou num hiato forçado em 2020, e quando voltou em 2021 com WandaVision, eu estava com as esperanças renovadas. Semana após semana, eu acompanhei a série com uma empolgação muito grande. Parecia algo novo, algo fresco, diferente do padrão. Apesar de WandaVision escorregar ali no final, ainda acho que foi uma série muito promissora e muito legal de assistir. Mas foi aí que veio Loki. E pra mim, Loki foi um ponto de virada. Uma queda. O Loki sempre foi um dos personagens mais interessantes do MCU. Um vilão trágico, cheio de camadas e que teve uma morte digna e emocional em Guerra Infinita. Então, quando a série foi anunciada, eu fiquei muito animado. Só que bastou o primeiro episódio para minha empolgação evaporar. Ao invés de trabalhar com aquele Loki ainda amargo, recém-derrotado pelos Vingadores e faminto por poder, a série preferiu encurtar o caminho. Colocaram ele numa salinha da AVT e mostraram para ele toda a trajetória que o Loki que a gente viu nos cinemas teria. E como resultado, 10 minutos depois, o Loki, recém-derrotado pelos Vingadores ali no primeiro filme, ele meio que aprende a lição, né? Ele se emociona, vira basicamente o mesmo Loki que a gente já conhecia, que a gente acompanhou por vários filmes, mas sem aquela jornada de redenção que levou anos para ser construída. Preguiçoso, né? Isso para mim foi um sinal muito claro.
A Marvel não queria mais trabalhar as histórias de forma correta, de forma compassada, construir um personagem passo a passo. Ela apenas queria apelar para nostalgia fácil, para o carisma que já existia com alguns personagens, nesse caso o Loki. A Marvel quis jogar no seguro, né? E apostar que o público aceitaria qualquer coisa. Eu terminei esse primeiro episódio da primeira temporada de Loki muito frustrado por conta disso. E diferente do que eu imaginei que faria, eu não corri na semana seguinte para assistir o segundo episódio. Eu fui adiando e na verdade eu nunca mais voltei para a série, né? Não assisti nem a primeira e nem a segunda temporada. A minha decepção com Loki foi tão grande que o Falcão e o Soldado Invernal, que foi a série seguinte, né, foi a última série da Marvel que eu vi inteira, né? Então eu vi WandaVision e vi Falcão e Soldado Invernal. Das fases 4 e 5, então, eu foquei apenas em assistir os filmes. 4 deles eu vi no cinema e o restante eu esperei para sair online, sem a menor pressa, porque realmente eu não estava, assim, muito interessado nesses filmes, muito interessado nesse universo que a Marvel criou. E tudo isso por quê? Porque a série do Loki, essa cena em específico, escancarou para mim que o multiverso da Marvel iria ser usado apenas como uma muleta e não como uma expansão criativa. A saga do infinito funcionou porque tinha uma ameaça muito clara: o Thanos e as Joias do Infinito. Cada filme contribuía para construir um pedacinho a mais nesse quebra-cabeça. Existia uma linha narrativa muito clara. Por outro lado, o multiverso surgiu como um conceito que tinha um potencial gigantesco, mas que foi tratado como uma desculpa para bagunça. Logo de cara, a série do Loki jogou no lixo o valor das Joias do Infinito, transformando elas em pesos de papel ali na sede da AVT. E ok, era uma piada, mas também era um recado. Era como se a Marvel estivesse falando: ó, esquece tudo que aconteceu até aqui, agora a parada é outra. O problema é que essa outra parada nunca foi pra frente de verdade. O multiverso só serviu pra fanservice barato e a nostalgia vazia. O Mercúrio dos X-Men apareceu em WandaVision e não serviu pra nada. O Professor Xavier, o Reed Richards, o John Krasinski e outros personagens legais morreram no instalar de dedos em Doutor Estranho 2. Nada disso teve relevância nenhuma no final das contas. Os Homem-Aranha antigos e os vilões desses Homem-Aranha voltaram graças a um roteiro preguiçoso e cheio de conveniências absurdas, com o Doutor Estranho, supostamente o mago mais poderoso da Terra, cometendo alguns erros amadores. Enfim, o multiverso virou uma desculpa para trazer qualquer personagem de volta em qualquer momento, esvaziando o impacto de tudo. Morreu? Não tem problema, existe uma outra versão num outro universo. Destruiu o mundo? Tanto faz, existem outros mundos. Essa lógica matou qualquer consequência nas histórias. Os filmes passaram a girar em círculos, eternamente presos ao passado, requentando personagens, requentando promessas de que agora vai. Só que nunca ia. O MCU parou de construir narrativas sólidas, parou de criar finais impactantes, ele parou de ter coragem em encerrar ciclos e renovar de verdade o seu universo. E tudo isso, na minha opinião, contribuiu para levar o estúdio ao buraco que ele está atualmente. Eu acho que o novo filme do Quarteto Fantástico tem o potencial de começar a pôr ordem nessa casa e começar a resolver esse problema envolvendo um multiverso mal feito. Tudo indica que essa versão da equipe vai ser apresentada em um universo separado, meio retrofuturista, onde eles aparentemente são os únicos heróis que existem, sem Vingadores, sem X-Men, sem nada disso. E é um mundo limpo, né? Um mundo isolado. Lembra até um pouco aquele ideal utópico
distópico de ficção científica ali dos anos 60, que inclusive é de onde o Quarteto Fantástico nasceu nos quadrinhos. E por que tudo isso é importante, né? Porque se isso se confirmar, o filme não vai simplesmente jogar eles direto num MCU bagunçado que a gente conhece. O plano parece que é mostrar esse universo do Quarteto Fantástico sendo ameaçado e eventualmente destruído por duas figuras que são pesadíssimas no cânone da Marvel, o Galactus e o Doutor Destino, que vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. Imagina se no final do filme do Quarteto Fantástico, o universo que eles existem é destruído de fato. Acabou! Game over, sem portal mágico salvando a galera de última hora, sem viagem no tempo para resolver esse desastre, não, destruição definitiva. E aí os sobreviventes, talvez só o quarteto, talvez mais alguém, precisam atravessar o multiverso e chegam a esse universo principal do MCU que a gente conhece. Mas eles não chegam trazendo mais uma variável para o problema. Eles chegam justamente para ser a solução disso tudo. O que eu acho que a Marvel está planejando, ou pelo menos deveria estar planejando, é usar essa derrocada, essa possível derrocada do quarteto como um estopim de uma guerra final envolvendo os heróis de todo o multiverso. Um último grande evento no novo filme dos Vingadores, onde o objetivo vai ser justamente corrigir toda essa bagunça. Não criar mais linhas do tempo, não apresentar mais variantes, mas consolidar o multiverso numa linha única, num único universo. Sem aquilo de, mas em outro universo tal personagem ainda tá vivo. Sem aquela ideia de, aquele ator que todo mundo gosta, a gente pode trazer ele de volta vindo de outro universo. Acabou. Dá uma última batalha nesse filme dos Vingadores e resolve isso de uma vez. As histórias precisam voltar a ter peso de novo. A morte de um personagem precisa voltar a importar. E o MCU, com isso, ele poderia finalmente seguir adiante, sem viver com esse peso do passado. Eu não sei se é isso, mas se for isso mesmo, o que eles estão planejando, o filme do Quarteto pode ser o começo de uma nova fase para a Marvel Studios. Uma fase mais madura, uma fase menos preguiçosa e que de fato arrisca, que cria e fecha ciclos. E eu, assim como muita gente que abandonou esse barco no meio do caminho, talvez volte a se animar e voltar a comprar os ingressos para ir no cinema assistir todos os filmes. Mas é claro que isso é só uma teoria otimista da minha parte, né? Se a Marvel vai realmente ter coragem de fazer alguma coisa nesse sentido, já é outra história. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.